Neste momento caótico da vida econômica brasileira, nós do Partido dos Trabalhadores não podemos deixar de esclarecer à população a farsa vivida por este momento pós-governos do golpe a que estamos submetidos à situação brasileira. A escalada do preço do barril do petróleo e a alta do dólar escancararam uma série de gargalos e de problemas setoriais que desembocaram na greve dos caminhoneiros. A paralisação colocou em questão a política de preço da Petrobras e a gestão tenebrosa do senhor Pedro Parente, quando defendeu que o compromisso da Petrobras é com os investidores e não com a população brasileira. Vejam que absurdo. O valor do dólar e do preço do barril do petróleo atrelados é um dos fatores que faz a Petrobras reajustar o preço da gasolina nas refinarias, 11 vezes em 17 dias, e o diesel 7 vezes consecutivas, o que também leva à desvalorização do real. Tudo isso para pagar as multinacionais do petróleo. Então, agora, a entrega do nosso patrimônio. Por isso, tornou-se uma grande mentira dizer que a Petrobras estava quebrada. A realidade é que ela está submetida, neste governo, aos interesses internacionais. Todas as iniciativas de governo aqui foi para beneficiá-las, inclusive com isenções, e agora, tudo combinado e articulado, querem vender as nossas refinarias a preço de banana para estas mesmas multinacionais. Então, é uma política equivocada, uma política que desvaloriza os nossos patrimônios para criar as condições de entrega ao capital internacional a preço de banana, principalmente riquezas que custou investimentos da nossa política de governos anteriores. Outra política equivocada deste governo Temer é a exportação da matéria-prima, o óleo cru, e a importação de gasolina refinada em detrimento das refinarias brasileiras, e se encontram em grave ociosidade. Essa política contraria os interesses do Brasil, eleva ainda mais os preços dos combustíveis, e o maior beneficiado desta ação são as grandes multinacionais, principalmente as multinacionais dos Estados Unidos. Já no governo Lula e Dilma, foi diferente. O valor do investimento para melhorias em geração e transmissão de energia, campo de petróleo, gás natural e refinarias chegou a mais de 72 bilhões de reais. Graças aos investimentos feitos na Petrobras, é que foi descoberta a maior reserva de petróleo em águas profundas do mundo, o pré-sal. Ao contrário do que se afirma, os governos nossos fortaleceram muito a Petrobras. Antes do nosso governo, em 2002, a Petrobras tinha um patrimônio líquido de apenas 15,5 bilhões de dólares, ao passo que em 31 de dezembro de 2014, a empresa tinha patrimônio líquido de 117 bilhões de dólares. É também uma mentira afirmar que os governos nossos quebraram a Petrobras. Foi a partir do nosso governo que houve uma reforma administrativa na estatal. A gasolina sofreu em apenas 12 dias e o diesel 16 vezes. Isto em 12 anos de governo do PT. Já neste governo Temer, em 2 anos, a gasolina subiu 200 para mais de 200 vezes e o diesel cerca de 229 vezes. Uma verdadeira afronta ao povo brasileiro. Este discurso mentiroso do governo, que tem que ser revelado ao povo, pois estes reajustes vultuosos servem para beneficiar o capital financeiro. Então, podemos falar em política econômica sem deixar de considerar a realidade do povo brasileiro.
O preço do botijão de gás é um dos custos domésticos que mais aumentaram nos últimos 2 anos. O número é quase 8 vezes maior que a inflação neste mesmo período. O gás de cozinha é o combustível mais utilizado nas casas brasileiras. Mensalmente, são comercializadas cerca de 35 milhões de botijões de gás no Brasil. O seu valor saltou de R$ 53 para R$ 75 antes da crise. Agora, tem região nossa que, cerca lá para o Acre, Rondônia, Roraima, hoje está custando R$ 120 o preço do botijão de gás. Estamos voltando, retrocedendo, como tudo pós-governo golpista está retrocedendo em tudo, nós estamos retrocedendo ao tempo do fogão da lenha. Isso é inaceitável para um país com tanta riqueza para poder se desenvolver e criar condições de modernidade para as nossas famílias e o povo do Brasil. Senhoras e senhores, esta situação é explosiva para os brasileiros. Enquanto a sua Temer e sua base atuam para entregar a Petrobras às empresas multinacionais, aumentando o preço do combustível, acordo com o aumento do dólar. Nós, do PT, somos contra essa política. Dissemos que a Petrobras e a política implementada por ela tem que servir ao povo brasileiro. Ela é um patrimônio do nosso povo e vamos continuar a defendê-la. Sabemos claramente que a modernidade impõe um modo de vida com base no petróleo, o que se impõe uma política energética justa, olhando para a realidade da nação. Para isto, o Partido dos Trabalhadores apresenta uma proposta alternativa às propostas do governo através da medida provisória, que é manter a cobrança dos impostos PIS e CONFIS, pois estes tributos financiam a questão da seguridade social do nosso país, saúde, previdência, educação e os programas sociais. A proposta do PT é estabelecer uma política de preços para a Petrobras que preserve o interesse nacional, proteja o interesse do consumidor e que contribua para a redução da vulnerabilidade da nossa economia. A conta deve ser paga com a elevação da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas do setor financeiro. Estes é que têm mais lucratividade nesta economia neoliberal do nosso país. A proposta define também que as empresas de petróleo e gás natural passem a pagar uma alíquota superior aos 9% que pagam hoje e revoga o dispositivo que consta na medida provisória 795, que permitia a depreciação acelerada dos ativos da empresa, levando a um lucro significativo do seu patrimônio. Por fim, nós, do Partido dos Trabalhadores, afirmamos que é um crime contra o povo brasileiro atrelar o preço dos combustíveis ao preço do dólar. É a retirada dos recursos para pagar essa conta do setor não pode ser oriunda do dinheiro de políticas que beneficiam toda a população, especialmente os mais pobres. A solução é cobrar dos setores mais ricos da economia brasileira, como o sistema financeiro e as grandes multinacionais. Estes, sim, devem dar sua contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, senhor presidente, a saída é o resgate da democracia, é a conquista de governos que possam ter o mínimo de compromisso com o capital nacional, com o desenvolvimento nacional e com a cidadania e dignidade do nosso povo e da nossa gente. Temos que ficar mais atentos, principalmente o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal está anunciando a colocar em pauta a tal da proposta do parlamentarismo. Isso sente um cheiro de golpe na democracia, porque as regras é eleição diretas para os nossos governantes. Senador Paulo Rocha, permite uma parte? Eu que agradeço a Vossa Excelência. Seus 8 segundos finais. Paulo Rocha. Só cumprimentar a Vossa Excelência em defesa da democracia,
que todos nós estamos preocupados que pode acontecer um retrocesso nesse país e, por isso, essa visão do Supremo eu já recebi também aqui, que estaríamos articulando um parlamentarismo de ocasião. Se é para isso, eu prefiro muito mais que a gente garanta as eleições, que isso sim é um símbolo da democracia.